quero mostrar para você o dia que Jesus acalmou uma tempestade. Para mostrar para você que Jesus ainda acalma a tempestade. O que eu quero mostrar para você aqui, essa história ela inicia aqui no capítulo 4. Se você ler o capítulo 4 ali, capítulo 3, você vai ver que Jesus está dando vários sermões. Até que Jesus, no final do capítulo 4, ele olha e diz assim para os seus discípulos: precisamos ir para o outro lado. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. É Jesus dizendo: o propósito meu é que vocês estejam do outro lado. É que se Jesus olhou para você e disse que o propósito de Deus na sua vida é que você alcance algo, e esse é o propósito de Deus para a sua vida, você tem que entender que se quem falou foi Jesus, a única preocupação que você tem que ter é em obedecer ao propósito de Deus. Então não se preocupe. Eu sei que muitas vezes as dificuldades vêm, eu sei que muitas vezes os problemas vêm, a falta de fé, a falta de crença, a preocupação nas coisas acontece. Só que você tem que colocar em mente que quem falou que tem que ir para o outro lado, quem falou para você alcançar o propósito de Deus, foi o próprio Jesus. Então, acalme o coração. Fique tranquilo. Tudo vai dar certo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: vamos para o outro lado. E olha que interessante. Quando Jesus fala, vocês têm que ir para o outro lado, Jesus está dizendo assim: vocês precisam tirar o barco da terra. E o que significa isso? Tirar o barco da terra. Significa sair do propósito da terra. Sair daquilo que está te parando. Por quê? Porque o propósito, o objetivo de um barco não é ficar na terra. Porque barco, olha bem, barco, quando ele está na terra, ele não se movimenta. Barco, enquanto está na terra, ele não vai para lugar nenhum. Barco, enquanto está na terra, não faz nada a não ser ficar enferrujado e até estragar. Ei, Jesus está dizendo assim para você. Escute isso com muita atenção. Para você alcançar o propósito que Deus falou, que Jesus falou que você tem que alcançar, você primeiro precisa sair da terra. É você tirar o seu foco da terra. Porque como eu disse, da mesma maneira que eu falei que um barco na terra, ele fica parado, você às vezes não alcançou o propósito de Deus porque você está focado na terra. Você está travado na terra. Os seus pensamentos não estão relacionados aos pensamentos ou propósitos de Deus. Você está que nem um barco. E barco na terra não tem propósito nenhum. Você às vezes pode estar parado, sofrendo, passando por situações terríveis. E eu sei que isso é terrível. Porque às vezes você está no lugar onde Jesus não quer que você esteja. Eu sei que você vai dizer assim: Joel, mas naquele local aonde os discípulos estavam, Jesus estava pregando o evangelho. Naquele local, provavelmente sinais estavam acontecendo. Naquele local, a obra de Deus estava acontecendo. Sim, estava. Só que Jesus olhou e disse: acabou aqui, precisamos ir para o outro lado. Jesus está dizendo para você: o propósito de você provavelmente possa ter no momento parado. Agora você precisa ir para um outro lado. Você precisa encontrar esse propósito de Deus. Está entendendo? Você precisa mudar esse pensamento que você está tendo. Você precisa tomar essa atitude que eu quero que você tome e entrar no propósito que Deus quer para você. Mas para isso acontecer, você tem que tirar o seu barco da terra. Para isso acontecer, você precisa tirar esse barco. E tirar o barco da terra, sabe o que é? É tirar, irmão, é tirar o pensamento das coisas da terra e confiar somente em Deus. Somente em Cristo.
Joel, mas tirar o barco da terra é muito complicado. Porque quando você coloca um barco na água, muitas das vezes o vento vai levar. Né? Muitas das vezes você vai perder o controle. Mas ei, quem mandou você ir para o outro lado foi Jesus. Então o controle está em Cristo. Eu sei que nesse momento a ansiedade, a dificuldade, a falta de fé vai querer te atingir. Mas coloque na sua mente, quem mandou você ir para o outro lado foi Jesus. Quem mandou você tomar essa decisão foi Jesus. Quem mandou você ter fé foi Cristo. Então confia em Jesus. Confia somente em Deus. Por quê? Quando os discípulos pegam o barco, saem daquele canto e vai aonde Jesus está dizendo, a Bíblia vai dizer uma coisa que aconteceu, que foi muitas vezes, nosso olhar, trágico. A Bíblia diz que acontece uma tempestade. Uma tempestade se levanta. E tempestades vão sempre se levantar quando você obedece à voz de Deus. Um dos sinais que Deus está trabalhando é quando a tempestade se levanta. Um dos sinais que Deus está na sua vida é quando as coisas, numa certa maneira, começam a dar errado. E é nisso aí que você precisa entender. Opa, se isso está dando errado, muitas das vezes é porque Deus está trabalhando. É claro, você precisa entender que se você está seguindo aquilo que Deus está mandando, vai dar errado mesmo. Muitas das coisas vão dar errado. Brigas no casamento vão acontecer. Dificuldades vão acontecer. Problemas financeiros vão acontecer. Preocupações vão vir. Só que você precisa colocar na sua mente, quem mandou você ir para o outro lado? Quem mandou você tirar o barco da terra? Quem mandou você obedecer à voz de Deus? Ei, porque aquele que mandou é o mesmo que está no seu barco. Aquele que mandou é o mesmo que está dentro do seu barco. Então você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar assustado. Porque a Bíblia diz aqui nessa história que quando os discípulos tiraram o barco da terra e foram aonde Jesus queria, quem estava dentro do barco era Jesus. Então se a tempestade se levantar, fique tranquilo, fique calmo, Jesus está dentro do barco. Quando o problema se levantar, fique tranquilo, fique calmo, Jesus está dentro do barco. E se Jesus está dentro do barco, ele acalma a tempestade. Está entendendo? Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Ele vai acalmar a tempestade na sua vida. Ele vai tranquilizar o local. Interessante que é que uma tempestade, quando ela vai acalmar, ela não acalma do nada. Ela não acalma de uma hora para outra. Só que quando Jesus manda, a tempestade tem que acalmar. A tempestade tem que parar. Tudo tem que obedecer à voz dele, porque quem manda é ele. Quem manda é ele. Então, não se preocupe. Confia somente. Confia em Deus. E essa tempestade vai acalmar. É que no momento da tempestade, os discípulos fazem uma coisa que nós devemos fazer em todo momento de tempestade. Mestre, não te importa que morremos? Eles vão falar com Jesus e falar assim, Senhor, não te importa que nós vamos morrer? No momento da tempestade, com quem que você tem que falar? É com Jesus. Porque Jesus é o único que pode acalmar essa tempestade. O problema muitas vezes nosso, sabe qual é? É que quando estamos acontecendo tempestade, nós vamos falar com muitas pessoas e não falamos com Cristo. No momento da dificuldade, falamos com tanta gente, confessamos para tantas pessoas, fofocamos para tanta gente e não falamos, para aquele que é o nosso Pai, para o nosso Pai. Não falamos para Ele. Aí vem a pergunta, como é que Ele vai acalmar essa tempestade? Se você confia em tanta gente em vez de Cristo. Se você está passando por uma tempestade, confesse a Cristo. Se você estiver passando por algum tipo de tempestade, fale com Cristo. Fale com Jesus. Jesus, ele tem o poder
para acalmar essa tempestade na sua vida e trazer bonança na sua casa. E o interessante, sabe qual é? É que quando os discípulos, Jesus acalma a tempestade e mostra para eles o milagre, porque escute uma coisa que eu vou falar para você. Quando Jesus acalmar a tempestade na sua vida, você vai ver o milagre dele na sua casa. Mas só que você precisa confessar, falar com Deus. Seja sincero. Senhor, olha o que eu estou passando. Senhor, se não importa se eu vou morrer aqui. Sim. E ele vai falar, calma, eu vou acalmar a tempestade. Porque Jesus está no seu barco. Jesus está na sua casa. Jesus está no seu casamento. Jesus está na sua família. Então não se desespere. Ou melhor dizendo, no momento de desespero, chame a Jesus. E ele acalma a tempestade. Sabe o que acontece depois? A Bíblia vai dizer que no capítulo 5, e os discípulos chegaram no outro lado. Ei, tá entendendo? Eles conseguiram alcançar o propósito de Deus na vida deles. Ei, você vai alcançar o propósito de Deus. Se o propósito de Deus é que você faça uma faculdade, você vai alcançar. Se o propósito de Deus é que o seu casamento seja próspero, você vai alcançar. Se o propósito de Deus, você crê nisso? Então escreva no comentário aqui, eu creio. Não para que eu veja apenas e ver que você crê, mas para você tomar essa palavra de atitude. Eu creio. Escreve aqui no comentário. Eu creio que Jesus está no meu barco. Eu creio que a tempestade vai acalmar. Eu creio que tudo vai dar certo. Levante as suas mãos e diga, eu creio com poder, autoridade. Eu creio que tudo vai dar certo e eu vou alcançar os propósitos de Deus na minha vida. Você crê? Você crê junto comigo? Você crê nisso? Então estamos selando essa ação de fé, de crer, porque vamos ver o propósito de Deus na nossa vida. E você vai contar testemunho dizendo, o Senhor está comigo. O Senhor me deu isso, o Senhor me fez isso comigo, porque eu acreditei. Eu tirei o barco da terra. Eu acreditei no momento da tempestade. Eu confiei. Você precisa fazer isso para você alcançar os propósitos de Deus na sua vida. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Basta nós crer e acreditar. Se você gostou dessa mensagem de alguma maneira, mesmo que seja uma pequena maneirinha, uma pequena coisa pequenininha, serviu para você? Se serviu para você, então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O que tem de gente passando por tempestade, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixa um comentário aqui dizendo, eu creio que eu vou alcançar os propósitos de Deus, eu creio que Deus vai acalmar essa tempestade. Deixa aqui um compromisso dizendo, eu vou tirar o meu barco da terra. Eu vou colocar o meu barco na vontade de Deus. Deixa um comentário aqui, um ato de fé. Deixa aqui. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha, ativa o sininho. Esse texto aqui, estamos trazendo mensagem. Isso aqui não é religiosidade, coisa nenhuma. Isso aqui é mensagem de Deus para a sua vida.